2024 tá quase dando adeus aí pra gente e no episódio de hoje nós vamos conversar com vocês um pouquinho sobre como que são os bastidores aqui do Linux Labs. Vamos trazer algumas informações sobre como que vocês nos ajudam a produzir os conteúdos aqui do canal. Que tal melhorar a comunicação da sua empresa em 2025 e ainda possivelmente conseguir uma bela redução de custos? Não tem mágica nenhuma, basta você conhecer o Zoho Workplace. Ele é uma suíte completa com e-mail profissional, videoconferência, nuvem privada, ferramentas de colaboração em equipe, como um pacote Office e muito mais. Ao todo, são 8 ferramentas integradas para destravar a troca de informação aí na sua empresa, seguindo os melhores padrões internacionais de segurança. Seja no desktop, no tablet ou no smartphone, o Zoho Workplace vai te ajudar a ser mais produtivo e, com isso, a ter mais tempo para você mesmo. Teste o Zoho Workplace gratuitamente por 15 dias, clicando no link que está na descrição desse vídeo. Em 2024, a gente teve vários episódios do Geocache que realmente bombaram, que vocês deixaram muitos comentários, a interação foi muito legal com vocês. E além disso, não precisa nem citar o Linux News, que é de longe o cartão de visitas aqui do Linux Labs. Então, para conversar com vocês sobre como que a gente prepara essas atrações que a gente produz aqui para vocês, estou aqui com o líder do canal de Linux Labs e responsável por tudo isso que vocês veem aqui, Raul Craveiro. E aí, pessoal, beleza? A gente vai falar um pouquinho dos bastidores, acho que tem bastante coisa interessante para compartilhar disso. É muito conteúdo, muito conteúdo. Eu tava pensando aqui que eu ia falar que eu acho que são mais de 250 vídeos. Mas é muito mais, porque só de... Ó, um número aqui para vocês. Só de Linux News, a gente tá indo, né, na data da gravação, pro episódio 145. Então, né, levando em consideração que é um de Linux News por semana e são 5 vídeos, então eu acho que deve estar beirando nos 500 vídeos já. É bastante coisa, muito conteúdo. O Geocache ele tem a periodicidade quinzenal, né? Então são apenas 2 episódios por mês, mas cada Geocache gera no mínimo 3 outros conteúdos, que são os cortes que são intercalados entre os episódios. Então, cada Geocache, no final das contas, acaba virando pelo menos 4 conteúdos que chegam para vocês, além, é lógico, dos tutoriais e vários outros conteúdos que a gente vai encaixando, né? O Linux Lab, se eu não estou enganado, são conteúdos de segunda a sexta, né? Com algumas exceções, às vezes a gente publica até no final de semana também, quando tem algo muito importante, né? Para não falar que a gente nunca falhou com isso, só quando eu fiquei doente, que foram 2 dias que não tiveram, mas de resto, segunda a sexta, alguns vídeos de sábado. Teve uma época que era de segunda a sábado, acho que no primeiro ano ali, pelo menos acho que os primeiros 8 meses, mais ou menos, do Dia Linux Labs era conteúdo de segunda a sábado, então realmente é muito conteúdo, sabe? Que não dá para reclamar é que tem pouco conteúdo no Dia Linux. Primeira coisa que eu queria trazer aqui para o pessoal como uma curiosidade é da onde que a gente tira essas coisas para trazer para eles, né? Como que, por exemplo, você escolhe aí as pautas que fazem parte do Linux News? Como o Linux News é um conteúdo de notícia, a maior parte é ficar de olho no que acontece no mundo da tecnologia, né? Não só do open source, mas no mundo da tecnologia como um todo. Porque, né, para quem acompanha o Linux News, a gente fala às vezes um pouco sobre Apple, sobre Windows. Nesse último episódio que teve, né, da data da gravação, teve falando da Intel, tem de tudo um pouco, né? Então, é ficar de olho nas notícias, né? Eu acompanho alguns portais daqui do Brasil, alguns portais lá de fora, porque geralmente é onde a notícia chega primeiro, né? Não tem muito pra onde fugir. Então, boa parte disso é realmente ficar de olho nessas notícias. Às vezes tem algumas notícias muito bacanas que os membros compartilham. Então, se realmente tem alguma notícia que você fala, nossa, olha, isso aqui que eu acabei de descobrir que eu acho que seria super legal pro News, pode mandar pra gente, a gente vai dar uma olhada. Obviamente, nem todas as notícias entram, porque como é um quadro, né, de em torno de 8 minutos, 10 minutos por semana, não dá para cobrir 100% do que acontece. E também tem um pouco daquela questão editorial de que tipo de notícia que faz mais sentido ou não. Geralmente notícias muito complexas, muito técnicas, nem sempre entram. Então, tem toda essa questão, mas podem mandar sugestões pra gente também. Os outros membros da equipe também mandam notícias.
meio que mais ou menos isso, sabe? É um garimpo ali, né, de notícias. Quem é membro aqui do canal, né? Na verdade, sim, o Diolinux Labs ainda não tem o recurso de membros liberados. Quem quer ser membro do Diolinux, né? Tem que ser membro lá no canal, tem que entrar para a comunidade lá do canal Diolinux. E aí meio que tem acesso a tudo, ao pacote inteiro, ao Diolinux Labs e também aos produtos do canal Diolinux. E os membros do canal Diolinux, lá no nosso Discord VIP, eles têm um fórum lá separadinho, que é onde eles podem enviar sugestões de conteúdo para a gente. E como o Raul disse também, os próprios membros da equipe também têm um fórum interno, que é exclusivo só para a equipe, onde a gente joga notícias que a gente está vendo, informações o tempo inteiro, e lá é um dos principais lugares de onde eu tiro dicas, né, ou coisas que eu posso pensar em trazer aqui para o Diocast. Como o Diocast ele é mais um programa onde a gente conversa, dá a nossa opinião sobre as coisas, ele não necessariamente foca nessa parte mais técnica, né, de explicar as coisas. Eu fico bem de olho nos comentários que vocês deixam aqui nos episódios no Diolinux Labs, do Diolinux, e lá no Spotify também, que você tem a opção de deixar comentários lá também, e nas discussões do nosso fórum, o plus.diolinux.com.br. Então eu vejo mais ou menos o que as pessoas estão discutindo, estão debatendo, tendo dificuldades, e aí eu tento adaptar isso de uma forma que possa virar uma conversa entre a gente e ajudar a responder dúvidas ou ajudar a trazer alguma informação que possa ajudar o público. Eu acho que o Diocast, por ele ter essa característica de ser uma conversa, é uma oportunidade muito boa para a gente debater alguns conceitos que muitas vezes a comunidade, né, as pessoas que estão tendo esses primeiros contatos com Linux, com software livre, com open source tem. Então, às vezes a gente botar como que a gente vê as coisas, ou de maneira mais geral, às vezes até como que como que seria um melhor entendimento de determinados assuntos. A gente tenta trazer essas informações de uma forma mais amigável, de uma forma que seja bem abrangente, que pessoas que já têm bastante conhecimento se sintam atendidas pelo conteúdo e pessoas que estão tendo seus primeiros contatos também consigam extrair valor do que a gente está trazendo. E você, Raul, falando do Diolinux News, teve algum episódio assim que se destacou, que você fala, caramba, esse aqui o pessoal veio com vontade na interação com ele? Pior que do Diolinux News, eu acho que não. Geralmente ele é meio balanceado. Ele tem alguns episódios que vão um pouquinho pior, outros que vão um pouquinho melhor, mas eu acho que são poucos os episódios que eles explodem, assim. Mas quando a gente fala das outras publicações, né, dos outros vídeos, mais de tutoriais, coisas assim, realmente tem alguns que assim, bombam num nível absurdo. Alguns a gente espera, outros nem tanto. O que eu acho muito curioso é quando o vídeo de Windows vai bem. Teve um vídeo que eu fiz ensinando um truque para você instalar o Windows sem bloatware. Que basicamente você muda a região do sistema para inglês mundo. E aí, como ele não é específico de um país, ele não baixa. Por algum motivo bizarro, o Windows, né? Ele tem uns bloatwares específicos de cada região. Então, dependendo da região que você instalar, ele vai instalar aplicativos separados. Então, quando você coloca inglês mundo, ele não instala nada disso. Então, você pode instalar dessa maneira e depois você só muda a região. E aí você não precisa ficar removendo todos esses aplicativos depois. Esse vídeo foi muito bem. Sabe, esse vídeo... Deixa eu até ver aqui, ó. Inclusive, esse vídeo tem 39 mil visualizações. Inclusive, tô vendo aqui, já chegou a dar 1 ano já desse vídeo. Achei que ele era um pouco mais recente. Esse vídeo foi super bem. Obviamente, né, como a gente já falou, os geocasts aqui estão indo muito bem. Tem um vídeo do Dio, do Ventoy, que tipo, é o vídeo mais visto do Diolinux Labs. Ele tá com quase 270 mil visualizações. Então, realmente, esse aqui é o queridinho da academia, né, aparentemente. Mas, curiosamente, o que mais, assim, dispara é esses tutoriais. O que faz sentido também, né? Porque aquelas notícias, tipo, você vê hoje uma notícia de 3 semanas atrás, de 2 meses atrás, salvo raríssimas exceções, é uma notícia que já foi, sabe? Já aconteceu 45 mil coisas depois. Então, se não bombar na hora, não vai bombar depois. Enquanto tutorial, não, né? Tipo, a instalação do Ventoy continua a mesma há 2 anos. Então, tipo, em 2 anos, um monte de gente quis ver como que se instala como que se instala o Ventoy. Então, as pessoas continuam acessando, e às vezes a mesma pessoa que acessou e já esqueceu como faz, precisa fazer de novo, volta. A gente mesmo, né, às vezes acaba consumindo o nosso próprio conteúdo, tipo, putz, esqueci como faz aquele negócio,
como que era aquele comando, aquela coisa, acaba olhando o próprio conteúdo. Mas eu acho que realmente o que mais bomba, assim, que mais eu vejo esses pontos fora da curva é esses tutoriais mesmo. Mas aí tem aquelas coisas que são meio pegadinhas, né? Eu acho até que vale a curiosidade do por que que muitas vezes a gente fala sobre algumas coisas e outras a gente não fala tanto aqui nos nossos conteúdos. A gente está testando conteúdos diferentes e assuntos diferentes para trazer para vocês o tempo todo. E por observação, pelas visualizações, pelos comentários, a gente começa a ver o que, que vocês interagem mais, vocês como um público, né, que consome o nosso conteúdo. Por exemplo, esse meu tutorial de como fazer a facecam aqui do Geocast, que, sei lá, teve uns 20 comentários pedindo isso, assim, bastante em vídeos separados, né, espalhados em vários comentários. Quando eu publiquei, foi um vídeo que foi muito mal. Ele não rendeu, ele ficou abaixo das expectativas. Mas outros tutoriais mais simples, às vezes, acabam bombando, né? E chamando muita atenção. Então, a gente vai dosando, a gente traz os conteúdos para vocês, a gente precisa que os conteúdos vão bem, né? Isso, além do nosso interesse em levar informação para vocês, em levar conhecimento, entretenimento, a gente precisa das visualizações, porque isso aqui é um trabalho, no final das contas. E aí, quando um conteúdo não vai bem, a gente sempre tenta avaliar por que, que ele não foi bem. Às vezes a gente consegue achar pontos para não errar de novo. Que é curioso, porque eu tô inclusive aqui com a página do YouTube daquele em alta, né? Que basicamente mostra os vídeos mais populares do canal. O quinto vídeo mais visto do canal é como fazer chroma key no DaVinci Resolve. O que eu acho muito curioso, esse vídeo tem 53 mil visualizações. Eu lembro muito bem quando eu publiquei, é lá do início do Tio Linux Labs, inclusive fui eu que fiz essa capa. Inclusive dá pra ver a diferença de qualidade das capas que o Adriel fez pra mim, mas tudo bem. Mas esse vídeo, quando eu publiquei, ele foi muito, muito, muito mal. Eu fiquei, nossa, tipo, gente, nunca vi um vídeo fracassar tanto. E assim, caiu nas graças do algoritmo, tanto que hoje é o quinto vídeo mais visto. E é realmente engraçado essas coisas. Obviamente, a gente tem um pouco de noção, né, do que vai bem, do que não vai bem. Tipo, o conteúdo de Linux Mint, por exemplo, eu sei que o público gosta bastante, é um conteúdo que na maioria das vezes vai muito bem. Enquanto conteúdo de jogo, dependendo, vai bem, outros nem tanto. E tem aqueles conteúdos que você sabe, acho que vai bem. Eu cheguei a fazer um tutorial do Boros, né, que eu sentia que não tinha nada falando especificamente sobre o Boros, como utilizar o Boros. Pensei, eu acho que vai bem, mas assim, aquele bem normal, sabe? Um bem saudável. Publiquei. Dos meus tutoriais que eu fiz, né? Ele é o que tem mais visualizações de todos, tá com 51 mil visualizações. E eu fiquei chocado, sabe? Como que esse vídeo caiu nas graças do povo, sabe? Cheio de comentário. E o vídeo tem 4 meses só e ele já, tipo, tá no top 1 dos meus tutoriais. Obviamente, esse, assim, é muito fácil também saber por que bombou, né? Mas os reviews de distro, né? Os reviews que você faz, também o povo adora. Que eu acho que até hoje não teve nenhum que foi mal, inclusive. O pessoal realmente gosta bastante. Então, a gente sempre fica nessa de entender o que a gente pode publicar mais, o que a gente pode publicar menos. Obviamente que se tá dentro ali do guarda-chuva de tecnologia, de open source, em algum momento a gente vai falar sobre isso, porque tem alguns conteúdos que, por mais que a gente sabe que não é o queridinho do algoritmo, é importante ter. Tipo, um tutorial de como usar uma ferramenta X. É bom, é como ter um catálogo ali, né, de o que você fazer. Mas, obviamente, também quando a gente fala nível empresa, tipo, né, que a gente depende das visualizações, depende do canal ser popular. Obviamente, tem conteúdos que a gente vai ter mais. Tipo, tem alguns temas que a gente vai ter mais conteúdo e outros temas que acaba não tendo tanto. Tem muitos conteúdos que eu faço porque, tipo, são ferramentas que eu uso. Então, eu acho que é importante ter. Inclusive, né, eu acho que não é segredo para ninguém nessa altura do campeonato que eu gosto do Fedora. E, inclusive, eu tinha reparado, tipo, quase não tem conteúdo do Fedora. E aí eu fui vendo o que é interessante trazer sobre Fedora. E trouxe vários conteúdos, já mostrei como eu faço para instalar, como que eu faço pós-instalação. Já teve notícias do Fedora, né, no Dia Linux News, teve vários conteúdos sobre isso. A grande maioria foi bem, inclusive. Obrigado a todo mundo que tá assistindo. Mas também tem conteúdos que a gente acaba coisas que a gente acaba aprendendo para fazer o vídeo, ou que a gente acabou de aprender e a gente fala, não, vou fazer um vídeo sobre isso. Um dos últimos vídeos, inclusive, que é um vídeo em parceria com a Hostinger.
que é como funciona um servidor DNS. Tinha uma noção básica de como funcionava, mas eu fiquei, tá aí, eu acho que é um assunto interessante. Fui pesquisar. O negócio é bizarro, sabe? É um outro universo, assim, tinha coisas muito além que eu não sabia que até um dia, sabe, como que funcionava o negócio. E aí fui, estudei, obviamente, fui atrás de várias fontes pra ter certeza, né, que eu não tô falando besteira e tal. Fiz um roteiro que, inclusive, eu achei que ia ficar um pouco maior, na verdade, porque o roteiro era bem extenso, mas consegui fazer um vídeo ali num tamanho legal, que dá pra ensinar tudo, só que também sem ficar, tipo, 15 minutos falando de Não é uma termos aula de técnicos. rede infra, né? Para as pessoas Não, entenderem o não. que significa o É, serviço. era pra entender sobre DNS, não é pra você sair com uma certificação pra você trabalhar na área. Então, eu achei que ficou legal. E realmente tem bastante disso, sabe? A gente acaba aprendendo mais pra fazer o vídeo, ou aprende e faz um vídeo. Então, realmente, acho que é bem legal esse misto de da onde vem esses conteúdos. Existe um tipo de conteúdo que ele é chamado de evergreen, que é o tipo de conteúdo que ele nunca perde o valor dele, ou que ao longo do tempo o valor dele diminui muito pouco. Que é exatamente o caso desse vídeo do Ventoy, que hoje a gente está aqui com quase 270 mil visualizações, o vídeo do DaVinci Resolve. Tipo, a forma de você usar esse conhecimento, ele muda quase nada ou muito pouco. Não importa o quanto tempo passe. Então, é um tipo de dúvida que as pessoas sempre vão estar tendo, porque sempre vai ter pessoas novas tendo o seu primeiro conhecimento, o seu primeiro contato, né, com essas ferramentas. E se elas forem buscar informação sobre isso, vai ter um vídeo feito assim, sniper, direcionado para responder aquela pergunta. E são vídeos curtos. O vídeo do Ventoy tem 3 minutos. O vídeo do Uhum. DaVinci Resolve tem 5 minutos. Então, uma pessoa que está ali precisando daquela informação para desenrolar alguma coisa, sei lá, um trabalho que está atrasado, alguma coisa, se ela vai ver um vídeo curtinho desse, ela vai cair de cabeça. Ela vai aproveitar esse conteúdo. Talvez as pessoas não saibam disso, eu vou até deixar isso aqui claro. O canal de Linux Labs, o responsável, o homem por detrás das cordas que mantém todo esse aparato funcionando é este que vocês veem aqui. Eu acho que ele está aqui desse lado, mas enfim, essa bela Kurtz, essa bela barba. Muito do sucesso que a gente tem aqui é responsabilidade, né? Mérito do trabalho que o Raul faz de manter todas as peças funcionando. Né? Ninguém melhor do que ele para responder o que o Linux Labs espera em relação ao conteúdo que a gente leva para o público? Assim, como que você vê isso sendo, né, o editor responsável pelo canal? Em primeiro lugar, por mais, né, que eu seja o principal responsável, todas as peças dessa máquina são importantes, né? Então, obviamente, tem mão sua, tem mão do Adriel, tem mão do Gil, tem do Rafa, que edita vídeo aqui. A partir do ano que vem vai ter do Ariel também, e spoiler. Então, realmente, vai ter... São muitas pessoas pra fazer isso aqui funcionar, mas realmente tô ali meio que... Tô Ele não manipulando falou todo da mundo. Luana, viu, Luana? Ó, ele deixou você de fora. Você É, não importa pro Linux Labs. tem da Luana também, verdade. Inclusive, não só da Luana por trás dos panos, mas tem vídeo que ela gravou, inclusive. Tem o review do como que é o OnePlus Nord. Ah, é um nome muito grande aquele celular. OnePlus Nord CE2. Sim. Inclusive, se vocês Eu, quiserem eu, ver um vídeo feito pela Luana. Nossa, tem 2 anos já esse vídeo. durante muito tempo, esse foi o review, o modelo de review do canal, né? Porque foi o Sim. primeiro review que bombou Uhum. de unboxing, que teve visualizações acima da média. E aí a gente falou assim, pelo menos eu falei, né, para mim, né? Esse aqui é o template, agora tem que ser daqui para cima. Todo o conteúdo do Linux Labs, ele é um pouco diferente do canal de Linux, mas nem tanto. A gente também tá aqui para passar informação, a gente tá aqui para falar de tecnologia, primariamente Linux Open Source, mas não só, tanto que a gente tem conteúdo de Mac, tem conteúdo de Windows, tem conteúdo de Android, de iOS, tem conteúdo de bateria, a gente tem de tudo. Realmente, tem tecnologia, tem espaço aqui. Mas a gente quer trazer um conteúdo, acho que de uma maneira um pouco mais direta que o de Linux. Enquanto o canal de Linux, ele tem... E não quer dizer que o Linux Labs não tem storytelling, mas eu acho que o Linux, ele é muito mais uma história, enquanto o Linux Labs em partes, aquele conteúdo mais raiz do tutorial de como você resolver um problema. Então a gente tem vídeo, né? Como que você pode instalar uma ferramenta, como você pode instalar o Ventoy, uma nova versão de uma distribuição, essas coisas.
Mas a gente quer que seja um conteúdo, de fato, cheio de conteúdo, não quer que seja um conteúdo vazio, né? Então, ele tem que ensinar alguma coisa, ele tem que entregar alguma coisa, a pessoa tem que dar play naquele vídeo e sair sabendo mais do que quando ela deu play. Porque senão, pra quê? Mas ele também tem que ter aquele fator de entretenimento, não é pra ser um negócio de faculdade, sabe? Um negócio quadrado ali sem graça. Eu sempre tento ao máximo balancear esse conteúdo para que seja o mais didático possível, mas que ainda seja divertido e que ainda você saia sabendo mais do que quando você entrou, né? Seja tipo uma dica de aplicativo, seja uma dica de como resolver um problema, seja um de Linux News para você saber o que está acontecendo no mundo da tecnologia, independente do tipo de conteúdo. Os comentários que vocês deixam nos conteúdos, que vocês às vezes mandam pra gente numa DM, assim, para mim, especificamente, são muito importantes. Existem uma parcela do público que, não sei, não busca agregar nada, e normalmente essas pessoas, a gente simplesmente, eu pelo menos simplesmente deleto, não dou mais atenção, mas existe uma parcela muito maior de pessoas que falam, cara, naquele vídeo tal você falou uma coisa assim, só que isso pode ser de outro jeito, né? Ou eu passei uma informação que estava incorreta, ou não ficou muito clara. Por exemplo, no nosso último vídeo lá da rinha de distros, que é um vídeo que eu gostei pra caramba, achei divertido de fazer, mas a gente teve alguns feedbacks que, para quem escutou somente o áudio, algumas coisas que a gente fez não ficaram muito claras. E eu falei, caramba, de fato, né? Aí eu fui ouvir o episódio sem estar vendo o vídeo, eu falei, você tem toda a razão. Quando eu fui publicar os cortes, quando eu fui produzir os cortes, eu corrigi isso nos cortes. Só que os cortes, eles não viram áudio. Os cortes só ficam no YouTube. Então, infelizmente, para quem está consumindo o conteúdo pelo Spotify ou por outras plataformas somente de áudio, acabou que esse episódio não ficou tão bom quanto poderia ter ficado, mas esse é um feedback que eu levei muito a sério, assim, falar, cara, se a gente também tem essa pegada de produzir conteúdo em áudio, quem está ouvindo tem que entender o que está rolando. E normalmente a gente toma esse cuidado, mas nesse episódio em específico ele ficou meio aquém. Tá lá no meio da gravação, às vezes a gente não consegue ter total controle sobre todas as coisas, né? Porque a gente está muitas vezes até improvisando enquanto a gente fala. Por mais que tenha um roteiro, a gente não fica assim, né? Agora eu quero falar para vocês que o Linux. Ou pelo menos não deveria estar fazendo assim, porque não ia ser um conteúdo muito ruim. Mas esse feedback e outros também relacionados, por exemplo, com áudio, às vezes até com a qualidade da imagem, Sim. eu levo isso muito a sério, assim, e eu tenho tentado melhorar dentro do que é possível, né? Porque algumas coisas demandam investimento. Por mais que, sei lá, a gente ainda seja um canal pequeno dentro do cenário do YouTube, a gente tem um bom espaço já, acho que a gente conseguiu alcançar bastante pessoas por conta do tempo que o trabalho está sendo feito também, né? A gente está nessa pegada do Linux Labs há uns 3 anos já, ou 4 anos, talvez. O primeiro vídeo que tá público aqui tem 3 anos. Nossa, já deu 3 anos. Eu achei que ia dar 3 anos ainda. Foi em 30 de outubro de 2021. Fez em outubro 3 anos. Então, se vocês querem ver como que era o Raul com menos cabelos brancos, é só vocês voltarem lá no YouTube. Cabelo branco você não vai ver muito menos, não. Porque eu tenho cabelo branco faz tempo. Mas você vai ver um Raul que parece que tá meio morto por dentro. Nossa, ai, que é outra coisa também. Porque, essas últimas semanas que eu acabei ficando doente, inclusive, muito obrigado a todo mundo que se preocupou com a minha saúde. Estou bem, assim, na medida que São Paulo me permite estar bem, estou bem. Mas realmente a minha voz tá demorando muito pra voltar ao normal. Então, tipo, eu tô bem, mas a voz tá falha. Então tá tudo certo. E aí, por conta disso, tipo, falar do jeito que eu falava acabava falhando muito minha voz. Tive que falar muito mais, um tom mais baixo. Então as pessoas também perceberam que, tipo, eu tô falando diferente. Ou, nossa, mas tá falando mais baixo, tá falando, sei lá, mais pra dentro, não sei o que, tá bem. E realmente, porque quando eu tô gravando, eu acabo colocando uma voz num tom um pouco mais acima do que eu falo normalmente. Porque eu acho que acaba saindo mais natural pra mim, eu consigo falar melhor. Porque, querendo ou não, ainda tô lendo um texto olhando pra uma lente. Então não é super natural assim. Não é a mesma coisa que uma conversa. Mas acaba saindo mais natural. E agora tô mais assim. Mas se você pegar os primeiros vídeos, não sei, parece que eu tô, sei lá, tentando esconder de alguém que eu tô fazendo. E tipo, eu tô sozinho no quarto e eu tô falando meio assim pra dentro.
É bizarro. É bizarro. Então, tipo, se quiser olhar os vídeos antigos, pode olhar, mas pula os que eu apareço, sabe? Vê os vídeos um pouco mais recentes, que acho que tão melhores. Que né, são 3 anos de melhoria, né? Na verdade, eu acho isso muito bacana. Eu tava ouvindo uns geocaches bem antigos, assim, bem antigos mesmo, lá no Spotify ainda, porque o geocache ele passou a ser em vídeo aqui no YouTube, ó, relativamente pouco tempo, acho que 2 anos no máximo, mas eu já apresento ele em áudio há uns 4 anos, talvez. Já tem outras temporadas que estão só em áudio. E eu fui escutar alguns desses, assim, e, nossa, equipamento diferente, vivência diferente com audiovisual, né? Porque eu sempre fui uma pessoa da área técnica, então eu era o cara de redes aí que o Raul falou, eu era esse cara de redes, eu era o cara de sistema operacional, não era o cara acostumado a falar para uma audiência, a ter essa preocupação com a clareza do que você está falando e o entretenimento, né? Minha preocupação era pura e especificamente técnica. E isso eu acho que era bem visível lá atrás. Hoje eu vejo meus vídeos antigos assim, cara, não sei como que o Dio deixou eu publicar esse negócio. Mas que bom É, que foi possível, né? Porque graças a esses vídeos lá atrás, que não, hoje a gente não tem mais tanto orgulho deles assim, apesar de, né, a gente não ter feito nada de errado, a gente pode perceber que houve uma evolução, sim. E acho que até certo ponto, Raul, isso faz muito sentido com o próprio cenário de software livre, de Linux que a gente está assim, porque é um constante aprendizado, né? Quem usa um sistema operacional lá, como Linux, ferramentas open source, sempre está acontecendo alguma coisa diferente, sempre está mudando alguma coisa que você pode aprender alguma coisa diferente. E para mim isso meio que tem se manifestado através da mudança de como eu apresento conteúdo aqui para vocês. Na prática, tem acrescentado detalhezinhos novos que tem feito ficar melhor. Eu nem de longe ainda estou 100% satisfeito com a forma como eu trago o conteúdo para vocês, mas eu acho que melhorou bem, melhorou bem. Mas 2025 vai ter coisas novas ainda para vocês verem. Vai ter alguns unboxings, algumas coisas que vocês devem ver ao longo desses dias antes de começar a próxima temporada do Geocache. E eu acho que vai ser legal. 2025 promete. assim, querendo ou não, em todo mundo, né, do projeto dá pra ver uma melhoria muito grande, até, tipo, no conteúdo, por mais que o Dio tá fazendo isso há muito mais tempo que a gente, né, conteúdo em vídeo, também você consegue ver melhorias dos últimos 3 anos, tanto na edição, né, agora com o Rafa, quanto na apresentação, a maneira de contar conteúdo, de contar, né, o conteúdo. Nós também, porque querendo ou não, antes do Geolinux Labs, eu já tava trabalhando no projeto Geolinux, já tava trabalhando com criação de conteúdo, mas era com criação de conteúdo em texto. É muito diferente, é muito diferente. A maneira de você contar as coisas é diferente. Obviamente, você não tem que falar, você não tem que gravar sua cara. É outra história. E realmente muita coisa melhorou. A maneira de eu falar, a maneira de eu escrever, inclusive, né, o roteiro do vídeo. Tem coisas que mudou nos últimos 6, 8 meses. Pô, não tem muito tempo que eu tô usando o teleprompter, inclusive. Inclusive, se você não sabia, o Linux News é todo feito em teleprompter agora. E eu percebi, nossa, facilitou demais, demais, demais a minha criação de conteúdo. Porque, assim, eu não tenho memória para decorar 3 páginas de roteiro e falar de uma vez. E aí eu tinha que decorar uma frase e falar, uma frase e falar, uma frase e falar. Primeiro, que isso demora muito mais. Segundo, que eu errava muito mais, porque eu esquecia essa uma frase. Então, tipo, um vídeo de 10 minutos, eu levava meia hora para gravar. Hoje, um vídeo de 10 minutos, eu levo 12, 13. Eu erro muito menos. É muito mais leve de fazer, muito mais fácil de fazer. E eu acho que fica mais natural porque eu consigo ir trazendo o texto de maneira mais natural enquanto eu vou lendo. E, obviamente, né, do mesmo jeito que hoje eu tenho vergonha do vídeo de 3 anos atrás, porque parece que eu tava, sei lá, escondendo da minha mãe que eu tava gravando vídeo, e que no fato ela sabia no que eu trabalhava, mas, tipo, eu ficava meio falando assim. Hoje eu tenho orgulho dos meus conteúdos, mas eu espero que daqui a 3 anos não seja mais assim, porque melhorou o suficiente pra eu falar, nossa, era que maluco, que aparecia com aquele cabelo horroroso, né? Por favor, não fale do meu cabelo. Tipo, nossa, como melhorou a qualidade de áudio, como melhorou a qualidade de vídeo, né? Conforme vai crescendo, a gente vai tendo mais condição também de conseguir fazer outras coisas, fazer um cenário diferente. Assim, melhorando a tecnologia, né, como um todo. Às vezes a maneira diferente de contar o conteúdo, fazer um quadro diferente, que legal, alguma coisa assim, né? Então, tem muito espaço também para crescimento.
E eu espero, né, que o pessoal continue gostando e abraçando cada vez mais o conteúdo. Para quem aí está ouvindo a gente aqui nessa conversa agora e não sabe o que é um teleprompter, o teleprompter ele tem diversos modelos possíveis e imagináveis. Tem alguns que são programas que você roda no computador, mas o funcionamento deles é todos mais ou menos da mesma forma. É um programa que você coloca um texto dentro dele e o texto rola na tela automaticamente. E aí você pode configurar a velocidade, o tamanho da fonte, cor da fonte, várias coisas. Tem esse para computador e tem um que é um equipamento mesmo, é uma Sim. telinha assim que você compra e você pode colocar um tablet, pode colocar um celular ali e aí o texto vai rolando no celular ou no tablet, ele tem um espelho onde você encaixa a câmera daquilo. Então, quando você está lendo o texto, você está olhando diretamente para a câmera e aí fica no mesmo nível do olho de quem está assistindo o vídeo, né? Isso é uma coisa muito boa para gerar Sim. conexão com quem está consumindo o conteúdo. Se vocês prestarem atenção, algumas vezes em jornais da TV dá para ver o teleprompter que eles usam, dependendo do posicionamento da câmera, né? Normalmente eles têm assim na parte da frente, assim, né? Num local que os jornalistas consigam ver bem nitidamente o que eles têm que falar. Então, para a gente funciona mais ou menos da mesma forma. Eu devo dizer, eu tentei muito usar um teleprompter no computador, esse de programinha, né? Inclusive tem um programa open source que chama KeyPrompt, que você pode baixar ele pelo FlatHub, ele tem algumas repositórios de distribuições também, mas para mim não rolou, Raul. Eu não consegui esse lance de naturalidade lendo o texto. Provavelmente, se vocês viram algum vídeo meu e perguntaram, nossa, o que aconteceu com o Ed? Ele tá meio travado hoje. Provavelmente eu estava tentando ler o teleprompter. É, Provavelmente foi isso que aconteceu. o que eu uso é aplicativo no celular. Eu gravo com a. Porque não, no seu caso você usa câmera, né? Então você teria que usar um, um teleprompter de verdade, digamos assim, né? Não tem muito pra onde fugir. Mas no meu caso, como eu gravo com o celular, eu uso o aplicativo que ele cria uma janelinha flutuante, que eu ponho ela do lado da câmera mesmo. Então eu fico um pouquinho longe da câmera, o tanto que né, meu escritório permite. E aí, tipo, eu tô lendo o texto, só que o meu olho tá muito perto da câmera, então parece que eu tô olhando diretamente pra câmera. E pra mim, pelo menos, eu consegui trazer mais naturalidade. Eu acho que eu trago mais naturalidade lendo o teleprompter do que de fato improvisando ali o texto, ou como eu fazia antes no News, né, de lendo o texto, decorando e falando. Eu acho que acaba saindo muito mais natural e eu percebo que eu consigo trazer vídeos mais ricos em conteúdo também, que eu consigo, de maneira muito mais fácil, trazer um termo complexo, alguma coisa assim. Tipo no vídeo mesmo que eu ainda comentei falando do DNS, no meio do vídeo eu cito o IP do YouTube, que eu já não lembro mais, obviamente, 213 ponto alguma. Eu Uhum. jamais ia conseguir decorar esse número para poder falar no meio do vídeo. Só que enquanto eu tô lendo, eu consigo falar um número. Sabe? Então eu consigo trazer algumas coisas assim, alguns termos grandes, sei lá, uma sigla, né, que é alguma coisa grande. Eu realmente acho que o teleprompter ele acrescenta bastante, assim. Talvez no meu caso seja a falta de praticar, né? Tentar Possível, possível. mais utilizar. Até bem pouco tempo atrás eu gravava usando uma webcam, agora eu estou usando uma câmera de verdade. Para eu poder hoje usar um teleprompter, eu acho que eu já teria que morrer numa grana realmente para comprar um teleprompter que eu possa encaixar a câmera dentro dele para poder dar esse recurso do nível do olho, assim, né? Fica meio difícil fazer com a tela, mas quem sabe 2025, né? Eu estava fazendo as contas aqui recentemente, né? Agora que está chegando no final do ano, fazendo balanço, né? E Fechamento da aí, empresa, essas coisas assim. Olha, gastei um dinheiro esse ano, hein? Investindo no setup aqui, hein? Foi uma o graninha. Pix tá aparecendo aqui na tela. Colocar a caixinha de final de ano aqui na frente do vídeo, pra vocês Pô, é quiserem fazer mesmo, né? um, Deixa uma fazer gorjeta um Pix. de ali. Bom, pessoal, a gente falou um pouquinho aqui sobre como que foi 2024, né? O que que a gente colheu de feedback de vocês sobre o aprendizado, o canal, essas coisas. E é sempre, como eu falei, é um aprendizado que nunca para. A gente vem aprendendo com vocês, talvez bem mais do que a gente ensina com os nossos conteúdos, através do feedback de vocês e dos comentários. Mas aí, Raul, isso me leva a uma seguinte pergunta. 2024 já está quase aí cruzando o Cabo da Boa Esperança. Ainda tem conteúdo para caramba para ser publicado, mas a gente está naquela correria, né, para a gente poder ter o nosso recesso de final de ano, de já estar gravando um monte de coisa, já tem aí, sei lá,
pelo menos uns 6, 7 vídeos já estão tudo gravado para ser agendado e a gente está correndo já produzindo conteúdo para 2025. Então, meu caro Raul, o que o público aqui, as pessoas que nos acompanham aqui no Linux Labs podem esperar para 2025? Alguma coisa que você já está planejando, alguma mudança, algum tipo de conteúdo novo? Não precisa ser muito detalhado, não, mas dá aí um gostinho para as pessoas ficarem curiosas e para quem que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, se inscrever e ativar o sininho. Primeiro que se você estiver assistindo e não for inscrito, eu não vou contar pra você o que é, você vai ficar sem saber, vai ter que se inscrever. Então, mas ó, eu não vou dar detalhes do conteúdo pra depois vocês não ficarem me cobrando, cadê o vídeo daquilo, cadê o vídeo daquilo? Porque se eu demorar mais pra fazer, não quero que vocês fiquem me cobrando. Mas, não, além de, obviamente, coisas que eu quero melhorar pra 2025, em questão de estrutura, conseguir, né, uma câmera de fato, ao invés de gravar com o celular, gravar com uma câmera, uma DSLR, conseguir trazer melhor qualidade de vídeo, melhor qualidade de áudio, conseguir fazer um cenário bacana e tal, acho que são coisas que, assim, eu quero fazer em 2025, mas daí, né, acho que não é necessariamente o que vai interessar mais o público, mais do que o conteúdo, mas eu quero primeiro conseguir trazer um maior planejamento aqui pra mim, pra minha criação de conteúdo, pra que eu consiga fazer conteúdos mais complexos. Porque hoje, como são muitos conteúdos, então, tipo, são 5 vídeos por semana, e beleza, não são todos que eu faço, então eu tenho que fazer do zero 5 vídeos por semana, mas ainda assim é bastante coisa pra fazer. Então precisa de um bom planejamento pra você não estar fazendo hoje o vídeo de ontem. Então eu quero conseguir realmente, tipo, me planejar bem de como fazer esses conteúdos para que eu tenha mais tempo para fazer conteúdos mais complexos. Porque tem algumas coisas que eu quero fazer que exige uma série de pesquisa, que eu tenho que... Tipo, tem coisa assim que você para e pensa, nossa, mas como que funciona esse negócio aqui? Mas às vezes não é um negócio tão simples que você jogou 2 frases no Google e você já descobriu a resposta. Tem coisa que você tem que ir atrás, tem que entender o porquê, você tem que fazer uma pesquisa, você tem que ler um livro para entender, sabe? Ou sei lá, tipo, eu queria. É um negócio que eu quero muito fazer. Esse aqui eu vou jogar no ar, mas vai sair um dia, mas não me cobre, por favor. Eu quero fazer o Steam Deck de pobre. Não é. Assim, não é tão de pobre, porque exige um computador que aguente rodar os jogos. Mas a ideia que eu quero fazer é você conseguir fazer um Steam Deck pra você streamar os jogos do seu computador no celular e conseguir jogar ali remoto como se fosse o Steam Deck. A gente chama Steam Deck de pobre, que é o nome mais legal. Mas isso exige fazer o teste com as ferramentas, daquele o Sunshine e o Moonlight. Então eu preciso fazer vários testes para ver se funciona relativamente bem, se eu vou conseguir usar só no mesmo Wi-Fi, se eu vou conseguir usar isso fora da minha rede, quão ruim que vai ser isso, quão bom que vai ser isso, se o meu Wi-Fi aguenta, os equipamentos que eu preciso, depois, obviamente, contar toda essa história, mostrar como que eu fiz, tudo isso. Então são vídeos mais complexos, não é um vídeo que dá pra fazer em um dia, sabe? E tem vários outros vídeos, assim, nessa ideia, sabe? Ou vídeos, né, de esses projetinhos que eu quero fazer, ou de histórias que eu quero contar, trazer curiosidades, algumas coisas assim, mas que envolvem mais pesquisas. Só que aí eu preciso realmente ter um planejamento melhor pra eu conseguir fazer esses conteúdos. E é algo que eu definitivamente quero tirar do papel em 2025. Porque as ideias tem. Só preciso realmente conseguir me planejar pra fazer isso. Então, o que vocês podem esperar pra 2025... Mas calma lá, também não é dia 1 de janeiro. Calma. 1 de janeiro eu ainda estarei de férias. Não me cobrem. Mas vai sair. 2025, sem dúvida, vai começar a sair alguns vídeos, assim, mais complexos, com essas ideias legais. Mas é óbvio, vai continuar tendo de Linux News. E que seja cada vez melhor, tanto em áudio, em vídeo, em, né, como contar essas notícias. Esses tutoriais, mas, tipo, mostrando uma aplicação, às vezes aparece uma aplicação super legal, que é super legal de contar. Uma nova distribuição que saiu, uma nova versão de uma distribuição. Sei lá, saiu o Fedora 42, Fedora 43, ou Fedora acabou. Sei lá. Eu espero que não. Mas, tipo, obviamente esse tipo de conteúdo vai continuar, mas também que a gente consiga fazer projetos diferentes, sabe? Conseguir usar cada vez mais. Eu tô bem contente com o formato do Geocast atualmente, principalmente a 8ª e a 7ª temporada, assim, eu acho que eu cheguei
Eu falo eu porque eu sou o produtor do conteúdo, mas a gente, como equipe, produzindo conteúdo, colaborando, acho que o Geocache ele chegou num patamar legal. Sempre tem margem para melhora, mas eu acho que em questão de formato e de entrega, tá bacana. Mas o que eu gostaria de trazer para 2025 também são geocaches mais elaborados. Porque apesar né, como eu acabei de dizer, o geocache ele tem esse formato, né, esse intuito mesmo de pegar muitas vezes informações que são complexas e tentar, através de uma conversa informal entre a gente aqui, fazer esses conceitos ficarem mais palpáveis para pessoas com diferentes níveis de conhecimento em informática, em open source, em tecnologia. Eu realmente gostaria que em 2025 de fazer alguns episódios, não todos, mais densos, assim, para uma pessoa que é mais avançada falar: caramba, realmente eu não sabia dessa parada aqui. Normalmente a gente mescla, né? A gente faz informações mais densas misturadas em outras informações mais acessíveis para meio que atender ali todos os públicos da melhor maneira possível. Mas você podendo produzir um conteúdinho mais denso, às vezes um conteúdo menor, às vezes até um episódio especial do Geocast para falar sobre um assunto específico. Tipo, no ano passado eu fiz um especial sobre a história do KDE. Foi um episódio de 20 minutos, mas que focou ali num assunto específico, foi bem até os números do canal e tal. Na oitava temporada, que eu me recorde, a gente não teve muitas entrevistas, que é um tipo de conteúdo que eu adoro fazer no Geocast, eu adoro conversar com as pessoas e falar sobre elas, falar sobre como é a vida delas, né? Inclusive, um dos episódios mais vistos, o episódio mais visto do Geocache até hoje é com o Leon, do Coisa de Nerd. É o nosso recorde de visualizações no momento. Ele está com 62 mil visualizações. Ele só perde pro Geocache de tier list, mas o tier list não é uma entrevista, né? É uma brincadeira entre a gente aqui. Então, assim, dos geocaches de entrevista, o do Leon é totalmente fora da curva em todas as plataformas. Juntando esse meu interesse em conversar com as pessoas, em entrevistar as pessoas, você aí que consome o nosso conteúdo, que curte o Geocache, que acompanha o Geocache, gostaria de ver alguém aqui? Deixa nos comentários aqui quem que você gostaria que a gente trouxesse, ou também vai lá no criador de conteúdo que você gostaria de vir aqui e fala: oh, adoraria ver você no Geocast. Eu até achei engraçado, Raul, que no último Geocast que a gente conversou sobre o fim do Windows 10, algumas pessoas deixaram lá: nossa, que collab maneira, né? Porque o Rafael Winchester, que é o editor de vídeos aqui do canal, participou também como nosso especialista de Windows. E eu pensei: nossa, que collab maneira, legal ver o Winchester aqui, mas tipo, o Rafael ele faz parte da equipe de Linux, né? Ele é nosso editor, ele edita principalmente os vídeos lá do canal de Linux, mas ele ajuda a gente com várias dicas, várias coisas aqui também. Então, muito da melhoria visual que vocês viram aqui é mérito das dicas que ele dá pra gente, né, aqui no Linux Labs. Pra mim, pelo menos, com certeza ele já me ajudou em bastante coisa. Não, e ele já fez conteúdos também pro Linux Labs. Os unboxings que o Gil traz aqui pro Labs também são editados pelo Rafa. Então tem bastante conteúdo dele aqui, né, espalhado pelo Linux também. E, né, quem diria, né, ter uma pessoa de Windows aqui dentro do Linux falando sobre Windows e Linux também. Então, e justamente por isso que eu falo também, né, que aqui, apesar da gente ter esse foco em Linux Open Source, a gente não é exclusivo de Linux Open Source porque a gente gosta de tecnologia. Sabe? Tem um monte de tecnologia que a gente usa que não tem nada a ver com Open Source, que não tem nada a ver com Linux, e nem por isso a gente gosta menos, né? Mas, obviamente, né, a gente tem o nosso favoritismo ali, nosso ponto fraco, né, no Linux. Tem tantas coisas legais de tecnologia que eu acho que é uma pena as pessoas se limitarem a apenas um aspecto da tecnologia. E isso eu não estou querendo falar de coisas erradas. Existem coisas que elas são erradas, independente da ótica que você olhe. Mas quando a gente fala de tecnologia em geral, de ferramentas que ajudam as pessoas a resolverem problemas, cara, não tem como isso ser negativo. Então, é lógico, você pode, enfim, estabelecer os critérios que você quiser e ninguém tem nada com isso, né? Sua tecnologia, suas regras. Mas, assim, de forma geral,
para mim, eu acho que quanto mais ferramentas, quanto mais conhecimento a gente puder captar ao nosso redor, melhor, porque a gente vai ter mais flexibilidade, mais possibilidades de gerar soluções e aprender coisas novas, conhecer pessoas novas, tal. E sei, eu realmente acho uma pena quando você se fecha muito numa bolha, assim, né? A gente já faz parte de um nicho, que são as pessoas que gostam de tecnologia e de sistemas operacionais, né? Uma coisa bem mais nerd ali, dentro do escopo geral de tecnologia, a gente já é uma bolinha, então para que tornar essa bolha menor ainda, né? Acho que a gente tem que tentar transitar e incentivar da melhor maneira possível que as diferentes bolhas interajam de maneira saudável, de maneira construtiva, porque uma pode acabar percebendo que se ela se juntar na outra vira uma bolha maior e fica melhor para todo mundo. Enfim, uma coisa meio filosófica aqui, mas isso também é uma das coisas que para mim faz parte do tipo de conteúdo que eu gosto de criar, sabe, Raul? Que é um conteúdo que não segrega as pessoas, mas que faz o possível para elas perceberem que elas podem trabalhar juntas. Assim. Pois é, meus caros, o final de ano tá quase aí, né? 2024 tá quase dizendo adeus, mas a gente quis fazer esse geocast meio diferente aqui, conversando um pouco sobre os bastidores, sobre como que a gente se relaciona com o conteúdo que a gente leva para vocês, para poder deixar mais claro, né? É um papo sincero e aberto aqui da gente que produz conteúdo para vocês aí que não apenas consomem, mas também nos ajudam a produzir conteúdo com feedback de vocês, com as respostas, com as sugestões, com as dicas. Então, muito obrigado a todos vocês que acompanham o Geocast, e não apenas o Geocast, né, todos os conteúdos e projetos aqui que fazem parte do GeoLinux Enterprises Group. E também muito obrigado ao Raul, que né, aceitou participar dessa gravação aqui nessa tarde quente pra caramba aqui em São Paulo. E a gente se vê, pessoal, no próximo episódio do Geocast. Valeu!